Olá, sejam bem-vindos ao segundo Congresso Online Brasileiro de Contabilidade, o Combicom. Eu me chamo Fátima Roden, sou especialista em tributos federais na Econet Editora. E eu me chamo Daiane Santos, sou especialista em tributos estaduais e municipais na Econet Editora. Na palestra de hoje, nós iremos falar especificamente em relação ao ISS dentro do Simples Nacional, em função das diversas alterações voltadas às microempresas e empresas de pequeno porte a partir do ano de 2018. Para melhor abordagem do tema, a nossa palestra será dividida em 6 partes. Parte 1, sublimite a partir de 2018. Parte 2, aspectos relacionados à apuração do ISS a partir de 2018. Parte 3, exemplo de cálculos a partir de 2018. Parte 4, benefícios de ISS e recolhimento fixo. Parte 5, retenção do ISS. Parte 6, aspectos relacionados à emissão do documento fiscal no Simples Nacional. Mas antes de dar início à primeira parte da nossa palestra, que trata sobre os sublimites, convém fazer uma pequena introdução a respeito do Simples Nacional. O Simples Nacional ele foi instituído por meio da Emenda Constitucional número 42 do ano de 2003. Nesta consta que o tratamento favorecido e diferenciado voltado às microempresas e empresas de pequeno porte será dado especificamente por meio de lei complementar. Em função disso, a Lei Complementar 123 foi publicada no ano de 2006. Porém, somente a partir de 1º de julho de 2007 é que se deu início ao regime unificado de arrecadação dos tributos da União, Estados, Município e Distrito Federal. Já no ano de 2016, nós tivemos algumas modificações no texto da Lei Complementar número 123 de 2006. Dentre as mudanças, tivemos algumas alterações da regra envolvendo a sistemática de cálculo no Simples Nacional. Convém mencionar também que o Simples Nacional, além de ser regulamentado por meio da Lei Complementar 123 de 2006, ele conta com algumas regulamentações dadas por meio do Comitê Gestor do Simples Nacional. Exatamente. Nesse aspecto, nossa palestra também tem como base a Resolução CGSN número 140 de 2018, publicada em maio desse ano e vigente a partir de 1º de agosto de 2018. Essa resolução traz de forma consolidada as disposições relativas ao Simples Nacional. E como estamos falando de ISS, contamos também com a Lei Complementar 116 de 2003, a lei que dispõe sobre as normas gerais relativas ao ISS, como, por exemplo, a alíquota mínima, máxima, local onde devido imposto e hipótese de retenção do imposto municipal. Feitas essas considerações, vamos dar início à nossa palestra com a primeira parte abordando o sublimite do Simples Nacional. Sublimite no Simples Nacional. Sublimites são limites diferenciados para recolhimento do ICMS e do ISS dentro do Simples Nacional. Atualmente, o sublimite está previsto nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 123 de 2006 e também nos artigos 9 ao 12 da Resolução CGSN 140 de 2018. A aplicação do sublimite vai depender da participação do Estado no PIB brasileiro, ou seja, em função do potencial econômico do Estado e do Distrito Federal, eles poderão adotar limites diferenciados para recolhimento do ICMS e do ISS dentro do Simples Nacional, de modo que as microempresas e empresas de pequeno porte, localizadas em seus territórios, estarão desenquadradas do Simples para fins do ISS se ultrapassarem esse sublimite. Para adotar o sublimite para o ano calendário seguinte, os estados devem publicar um decreto até o último dia útil do mês de outubro do ano anterior. No mês de novembro, eles devem informar o sublimite adotado ao Conselho Gestor do Simples Nacional. E o CGSN, por sua vez, vai publicar uma resolução trazendo os sublimites adotados por cada um dos estados. Obrigatoriamente, os municípios atendem o mesmo sublimite estabelecido pelo seu respectivo estado. A regra envolvendo os sublimites a partir de 2018 vai se dar da seguinte forma.
Existe um limite nacional de R$ 4.800.000 que não se aplica em hipótese alguma à arrecadação de ISS ou de ICMS, ou seja, esse limite de R$ 4.800.000 ele é previsto para a arrecadação dos tributos federais dentro do Simples Nacional e não vai ser sublimite para nenhum estado ou município em virtude da arrecadação do ISS. Existe também um limite de R$ 3.600.000 que, em regra, se aplicaria aos estados e municípios que não estiverem adotando nenhum sublimite. E também vai existir um sublimite de R$ 1.800.000 que aplica-se aos estados e, consequentemente, também aos municípios que tiverem disposto, em resolução sobre a adoção de sublimite em função do seu PIB se estabelecer ali no limite de 1%. Para o ano de 2018, os sublimites vigentes para os estados e todos os municípios que, consequentemente, integrarem esses estados foram determinados por meio da Resolução CGSN número 136 de 2017, sendo que o limite de R$ 1.800.000 de receita no ano calendário vai ser para os estados do Acre, Amapá e Roraima. E o sublimite de R$ 3.600.000 de receita no ano calendário vai ser aplicado a todos os demais estados, como, por exemplo, os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Tocantins, dentre outros. Anterior à vigência da Lei Complementar 155 de 2016, vale ressaltar que não havia aplicabilidade de sublimite para todos os estados do território brasileiro, sendo que apenas aqueles estados que tinham um PIB até 5% adotavam sublimites especificamente para arrecadação do ISS ou do ICMS, sendo que para os demais a arrecadação seguia pelo mesmo limite de faturamento dos tributos federais, que era um limite aplicado anteriormente de R$ 3.600.000. Exatamente. E é importante ressaltar que o parâmetro para verificar que a empresa ultrapassou o sublimite não é o da RBT12, Receita Bruta dos últimos 12 meses. O parâmetro utilizado é o da Receita Bruta do ano calendário anterior, que normalmente conhecemos pela sigla RBAA, ou a Receita Bruta do ano calendário corrente, que normalmente conhecemos como RBA. Nesse último caso, incluída a receita do mês de apuração. Também temos uma regra específica em relação ao período de transição de 2017 para 2018. As empresas que no ano de 2017 ultrapassaram o limite de 3.600.000 ficaram impedidas de recolher o ISS no Simples Nacional a partir de janeiro de 2018. No entanto, se elas ultrapassaram 3.600.000, mas não excederam o limite nacional de 4.800.000, elas continuam recolhendo os tributos federais dentro do Simples Nacional. Mas quando se trata de desenquadrar o sublimite no mesmo ano calendário, nós temos as seguintes regras. Quando, durante o ano calendário, o sublimite ultrapassa o valor de R$ 1.800.000 ou 3.600.000, porém em menos de 20%, o desenquadramento para efeitos de ISS vai se dar somente a partir do ano calendário subsequente. No entanto, se durante o ano calendário o sublimite de R$ 1.800.000 ou 3.600.000 ultrapassar em mais de 20%, neste caso, a empresa ficaria impedida de recolher o ISS a partir do mês subsequente já a esse excesso de receita. Como exemplo de situações onde o sublimite é R$ 3.600.000, temos 3 situações. No primeiro cenário, nós temos uma receita bruta no ano calendário de 2018 menor ou igual a R$ 3.600.000. Neste caso, percebemos que a empresa ela não ultrapassou o sublimite. Com isso, é possível garantir que, a partir de 2019, essa empresa permanece recolhendo ISS dentro do Simples Nacional. Na segunda situação, nós temos uma receita bruta no ano calendário de 2018, onde ela ultrapassa o sublimite de R$ 3.600.000 em menos de R$ 720.000, ou seja, em menos de 20%. Neste caso,
Como a ultrapassagem não passa R$4.320.000, esta empresa ela permanece recolhendo o ISS dentro do Simples Nacional durante o ano de 2018, porém, a partir do ano de 2019, esta empresa ela fica impedida de recolher o ISS dentro do Simples Nacional, mas permanece recolhendo os outros tributos federais dentro do Simples. Na terceira situação, nós temos uma receita bruta no ano calendário de 2018 ultrapassando R$3.600.000 em mais de 20%, ou seja, em mais de R$720.000. Neste caso, como a receita acumulada no ano calendário de 2018 ultrapassa R$4.320.000, mas não ultrapassa R$4.800.000, que é o limite nacional, nós temos que essa empresa passa a recolher o ISS por fora do Simples Nacional a partir do mês seguinte, aquele em que ela ultrapassou o sublimite em mais de 20%, mas para 2019 ela mantém-se recolhendo os demais tributos federais por dentro do Simples Nacional. No ano de início de atividade, nós temos regras específicas para verificar se a empresa ultrapassou o sublimite permitido pelo Simples Nacional. Nesse caso, o sublimite será proporcionalizado pelo número de meses decorridos entre o mês de abertura do CNPJ e o último mês do respectivo ano calendário. Sendo assim, para os estados que adotam sublimite de 1.800.000 em 2018, o limite será de 150.000 vezes o número de meses. E para os estados que adotam sublimite de 3.600.000 em 2018, o limite será de 300.000 vezes o número de meses. A título de exemplo, vamos considerar uma empresa que tenha aberto o seu CNPJ no mês de maio de 2018. E que esteja localizada no estado que adota sublimite de 1.800.000. Para essa empresa, o sublimite no ano de início da atividade será de 1.200.000, ou seja, 150.000 vezes 8, que é o número de meses decorridos. Se a empresa ultrapassar o sublimite no ano de início de atividade em mais de 20%, ela vai ser desenquadrada do Simples Nacional para fins de recolhimento do ISS de forma retroativa, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da Resolução CGSN 140 de 2018. É importante mencionar que, embora essas regras de ultrapassagem mais e menos de 20% tenham relevância, em relação ao recolhimento do tributo por fora do Simples Nacional, quando o assunto envolve o aplicativo de cálculo, não é necessário o contribuinte manifestar nenhuma espécie de exclusão, pois o próprio aplicativo PGDAS-D, ele compreende a receita bruta declarada durante o ano calendário e apresenta uma mensagem de desenquadramento do ISS por ter ultrapassado o sublimite. Outro ponto importante a respeito de sublimites no Simples Nacional diz respeito aos diferentes estabelecimentos que a pessoa jurídica possua. Nesse caso, o artigo 16 da Resolução CGSN número 140 do ano de 2018 estabelece que, quando a microempresa ou empresa de pequeno porte ela possui filiais, deve ser realizada a soma da receita bruta de todos esses estabelecimentos para consideração do sublimite. O artigo 12, parágrafo 8º da Resolução CGSN número 140 de 2018 também traz esclarecimentos sobre as regras de desenquadramento do Simples Nacional, levando em conta diferentes estabelecimentos onde ficarão sujeitos às regras gerais de arrecadação do ISS, aplicáveis à legislação de cada município, todos os estabelecimentos que forem localizados nos estados que adotem sublimites de R$1.800.000, que, decorrente da soma da receita bruta, ultrapassarem este limite, e todos os demais estados, independente da localidade, quando a soma da receita de todos os estabelecimentos envolvendo matriz e filiais ultrapassarem o sublimite de R$3.600.000. Desta forma, quando ultrapassado o sublimite de todas as unidades em mais de R$3.600.000,
a empresa fica sujeita ao desenquadramento do sublimite para efeitos de arrecadação do ISS, seguindo a norma própria do município, não mais então recolhendo por dentro do Simples Nacional. Para exemplificar essa situação, nós temos um primeiro exemplo onde as empresas com filiais estão situadas em estados que adotam sublimites iguais. Então, neste primeiro exemplo, nós temos uma matriz estabelecida em São Paulo que no ano calendário possui uma receita bruta acumulada de R$ 2 milhões. Temos uma filial com o faturamento no ano calendário de R$ 1 milhão estabelecido em Minas Gerais e temos uma segunda filial com uma receita bruta no ano calendário de R$ 1.500.000 estabelecida no estado do Paraná. Todos esses estados, como eles adotam o sublimite de R$ 3.600.000, em razão da soma das receitas, neste caso, ter atingido R$ 4.500.000, fica previsto que todos estarão desenquadrados do ISS. Neste caso, até o limite de R$ 4.320.000, a empresa fica sujeita ao recolhimento do ISS no Simples. Já no mês seguinte, ao que ultrapassou em mais de 20% o sublimite, essa empresa vai ficar submetida ao recolhimento do ISS por fora do Simples Nacional. Mas, em relação aos tributos federais, como ela ultrapassou o sublimite, mas não o limite nacional em R$ 4.800.000, ela permanece recolhendo os demais tributos. Por outro lado, quando nós tivermos empresa que tem estabelecimento em estados que adotam sublimites diferentes, o desenquadramento vai acontecer de acordo com o sublimite de cada estado. Nesse caso, vamos tomar como exemplo uma empresa que tem a matriz em São Paulo, com uma receita bruta no ano calendário de R$ 1 milhão, e uma filial no Amapá, com uma receita bruta no ano calendário de R$ 2.200.000. Como vimos, São Paulo adota o sublimite de R$ 3.600.000. Já o Amapá adota o sublimite de R$ 1.800.000. Neste caso, a filial, Amapá, será desenquadrada do Simples Nacional para fins de ISS. No entanto, a matriz, São Paulo, permanecerá recolhendo o ISS no Simples Nacional, pois está em um estado que se sujeita ao sublimite de R$ 3.600.000 e a soma da receita bruta do ano calendário de todos os estabelecimentos ainda se mantém dentro da regra. Com isso, concluímos a primeira parte relativa ao sublimite no Simples Nacional. A seguir, vamos abordar os aspectos relacionados à apuração do ISS no Simples Nacional a partir de 2018. Em relação à apuração envolvendo o ISS dentro do Simples Nacional, inicialmente informamos que até o ano calendário de 2017, nós tínhamos no Simples Nacional 6 anexos ao todo, sendo que cada um desses anexos possuía 20 faixas de enquadramento. A partir das mudanças introduzidas pela Lei Complementar 155 de 2016, que tiveram vigência a partir de 1º de janeiro de 2018, nós não mais temos 6 anexos no Simples Nacional, pois o anexo 6 foi excluído, tendo a partir de agora 5 anexos ao todo para tributação, sendo que em cada um desses anexos nós contamos com 6 faixas de enquadramento apenas. Dentre esses 5 anexos que atualmente temos para apurar o Simples Nacional, em 4 deles há a possibilidade de encontrar a arrecadação do ISS dentro do Simples Nacional. O primeiro dos anexos, onde é possível recolher ISS no Simples Nacional, é o anexo 2. O anexo 2 ele é voltado a estabelecimentos industriais e, originalmente, ele possui a incidência do ICMS. Contudo, de acordo com a Resolução CGSN 140 de 2018, no seu artigo 25, fica prevista uma possibilidade dos estabelecimentos industriais terem a incidência simultânea de IPI e ISS. Neste caso, retira-se o ICMS do anexo 2 e inclui o ISS previsto no anexo 3 do Simples Nacional. Um exemplo dessa incidência simultânea são os impressos gráficos produzidos sob encomenda direta do consumidor final. Se eles não forem produzidos na residência do preparador ou em oficina com preponderância do trabalho profissional, será considerada industrialização e, ao mesmo tempo, prestação de serviço. Então, nesse caso, nós temos IPI e ISS
na mesma operação. Essa orientação fica clara também na solução de consulta número 100 de 2010. O outro anexo onde há a possibilidade de ter o recolhimento do ISS no Simples Nacional é o anexo 3. O anexo 3 ele é vinculado às prestações de serviço em geral e também, envolvendo já as novas regras aplicadas a partir de 2018, ele incorpora as empresas que possuem uma atividade regulamentada, que anteriormente poderia ser enquadrado no anexo 6, e que, a partir de 2018, tiveram um deslocamento, podendo incorporar a tributação na forma do anexo 3 quando o fator R for igual ou superior a 28%. Além deste anexo, nós temos também o anexo 4 do Simples Nacional, que, via de regra, envolve atividades envolvendo cessão de mão de obra, sendo essas incluídas e definidas previamente pela Lei Complementar 123 de 2006, no seu artigo 18, parágrafo 5º-C. Além do anexo 3 e anexo 4, temos, por fim, o anexo 5 do Simples Nacional, que, além de incorporar as atividades já anteriormente previstas, anteriormente à própria alteração da Lei Complementar 155 de 2016, traz também as atividades que passam a ter esse enquadramento entre anexo 3 ou anexo 5, dependendo do fator R, quando o fator R resultar em percentual menor do que 28%. Para exemplificar o fator R, nós temos a seguinte equação. O fator R ele consiste na divisão entre folha de salários, incluídos os encargos nos 12 meses anteriores ao período de apuração, e a receita bruta total acumulada oferida no mercado interno e externo dos 12 meses anteriores ao período de apuração. De acordo com o fator R igual ou maior que 28%, o enquadramento vai ser no anexo 3, e quando o fator R for inferior a 28%, o enquadramento vai se dar pelo anexo 5. Para avaliar se as atividades se sujeitam ou não ao fator R, é indicado consultar o artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006 e também o artigo 25 da Resolução CGSN 140 de 2018, sendo que o próprio PGDAS-D também traz, a título de auxílio, ícones informativos na tela de atividades econômicas com receita no período que podem auxiliar o contribuinte a identificar a atividade. Ainda em relação ao aplicativo de cálculo PGDAS-D, é importante esclarecer uma dúvida comum ao contribuinte. Ao informar a receita, a atividade econômica com receita no período, quando envolve a arrecadação do ISS, há o questionamento se o imposto é devido ao próprio município ou a outro município. Essa definição não consta na Lei 123 de 2006. Nós precisamos buscar orientação na Lei Complementar 116 de 2003. Lá no artigo 3º, ela traz a regra que o ISS será devido no local do estabelecimento prestador. No entanto, nas hipóteses elencadas nos incisos 1 a 25 do artigo 3º, o ISS será devido em local diverso do prestador. Como, por exemplo, ocorre com o serviço descrito no item 7.02, relativo a obras de construção civil, hidráulica ou elétrica. Para esse serviço, o ISS será devido sempre no local de execução da obra. Temos outra situação relativa ao serviço descrito no item 1.02, que é o serviço de programação, quando o ISS será devido sempre no local do estabelecimento prestador. É importante ressaltar que os incisos 23 a 25 da Lei Complementar 116 de 2003 estão com a eficácia suspensa em razão de uma liminar concedida pelo STF na ADIM 5835. Outro ponto importante envolvendo a apuração do ISS dentro do Simples Nacional, já para 2018, diz respeito à alíquota mínima e máxima do tributo em questão. Os artigos 8 e 8A da Lei Complementar 116 de 2003 trazem alíquotas mínimas para o ISS de 2% e máxima de 5% para o tributo. Essas alíquotas, elas aplicam-se inclusive aos estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional.
O artigo 18, parágrafo 1º-B da Lei Complementar 123 de 2006, ele ressalta que haverá uma alíquota máxima para apuração do ISS no Simples Nacional de 5%, sendo que se eventualmente na apuração do Simples Nacional se perceber que excede esse percentual máximo de 5%, haverá uma redistribuição dentro do Simples Nacional do percentual excedente ao limite máximo. No que se refere à alíquota mínima, ela não está tão evidente na Lei Complementar 123 de 2006, mesmo porque ela foi inserida na lei própria do ISS recentemente, por meio da Lei Complementar 157 de 2016. No entanto, de forma implícita, a lei do Simples deixa claro que essa alíquota mínima também se aplica para o Simples Nacional. Tanto que, ao tratar dos benefícios fiscais e do ISS fixo, ela deixa claro que não poderão resultar em uma carga tributária menor do que 2%. O próprio manual do PGDAS-D afirma que deve ser observada essa alíquota mínima de 2% com base nas disposições da Lei Complementar 157 de 2016. Em relação à sistemática de cálculo no Simples Nacional, como mencionamos, até 2017 nós contávamos com um anexo com até 20 faixas de enquadramento e também era possível identificar que em cada uma dessas faixas os tributos eles eram segregados, então era possível identificar claramente dentro do anexo qual seria o percentual aplicado a cada tributo, incluindo o percentual aplicado ao ISS. A partir das mudanças introduzidas pela Lei Complementar 155 de 2016, houveram modificações nos anexos do Simples Nacional, de modo que eu não consigo mais encontrar a alíquota de ISS específica que será aplicada. Para poder entender qual vai ser a forma de arrecadação e qual vai ser até o meu percentual mínimo e máximo de ISS envolvido no cálculo do Simples Nacional, é necessário calcular inicialmente a alíquota efetiva, que conta com a seguinte fórmula de cálculo. Para encontrar a alíquota efetiva, vai ser utilizada a seguinte fórmula: RBT 12 vezes a alíquota nominal do anexo menos a parcela a deduzir, constante no próprio anexo e na respectiva faixa, dividido pela RBT 12. Por RBT 12, nós temos a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração. A alíquota nominal consta nos anexos 1 a 5 da Resolução CGSN 140 de 2018. E, por fim, a parcela a deduzir também consta nos anexos 1 a 5 da Resolução CGSN 140 de 2018. Até 31 de dezembro de 2017, o contribuinte que estava enquadrado no anexo 4 e, a título de exemplo, tinha uma RBT 12 de R$ 1.920.000, bastava consultar o anexo 4 da Lei Complementar 123 de 2006, localizar a faixa em que se enquadrava a sua RBT 12 e, respectivamente, localizar o ISS previsto para essa faixa, que naquele caso era de 5%. Já para as novas regras que se aplicam a partir de 1º de janeiro de 2018, na mesma sistemática onde exemplificamos o anexo 4, o contribuinte que possui uma RBT 12 de R$ 1.920.000 no exemplo, ele primeiramente vai localizar a sua faixa para identificar no mesmo anexo a alíquota nominal aplicada, que neste exemplo é 22%, e a respectiva parcela a deduzir, que no exemplo é R$ 183.780. Na sequência, o contribuinte irá aplicar a respectiva fórmula de cálculo para identificar a alíquota efetiva. Somente a partir do momento em que eu faço o cálculo da alíquota efetiva é que eu vou conseguir identificar na outra tabela do anexo 4 do Simples Nacional, aplicada a partir de 2018, o respectivo percentual efetivo do ISS. Para encontrá-lo, eu preciso multiplicar a minha alíquota efetiva pelo percentual de distribuição do respectivo tributo. Neste exemplo, onde nós estamos enquadrando o contribuinte na 5ª faixa em decorrência da sua receita bruta
dos últimos 12 meses ser de R$ 1.920.000, o percentual efetivo vai ser localizado a partir da aplicação de 40% sobre a respectiva alíquota efetiva. Concluímos então mais uma parte do nosso vídeo exemplificando como seriam as regras de apuração do Simples Nacional envolvendo o ISS a partir de 2018. E na nossa próxima parte, nós teremos exemplos de cálculo envolvendo a arrecadação do ISS. Vamos dar início à terceira parte do nosso vídeo, que trata a respeito de exemplos de cálculo envolvendo as regras para o ISS a partir do ano calendário de 2018. Nesse primeiro exemplo, trazemos uma situação de cálculo de ISS com base no anexo 4 do Simples Nacional. Para calcular o anexo 4, utilizamos como exemplo uma receita bruta acumulada dos últimos 12 meses anterior ao período de apuração de R$ 1.920.000, uma receita do período de apuração de R$ 100.000 e uma receita bruta no ano calendário de 2018 de R$ 450.000. O primeiro passo é encontrar na tabela do anexo 4 a faixa de enquadramento. Neste caso, como a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses anterior ao período de apuração é de R$ 1.920.000, esta empresa terá como base para apuração a quinta faixa da primeira tabela do anexo 4, sendo que, nesta faixa, o percentual de aplicação, a alíquota de aplicação é de 22% e o valor da parcela a deduzir é de R$ 183.780. Para o cálculo da alíquota efetiva, utiliza-se a fórmula receita bruta acumulada dos últimos 12 meses anterior ao período de apuração, vezes a alíquota do anexo, menos a parcela a deduzir, dividido pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses anterior ao período de apuração. Substituindo os valores, nós temos R$ 1.920.000 vezes a alíquota nominal da tabela, que é 22%, menos a parcela a deduzir, que é R$ 183.780.000, dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses de R$ 1.920.000. Efetuando o cálculo da fórmula, nós temos uma alíquota efetiva de 0,12428. Essa alíquota efetiva encontrada vai ser multiplicada por 100 para descobrir em percentuais que a alíquota efetiva devida no anexo 4 é de 12,42812%. Vale lembrar nesse caso que não existe na legislação uma previsão de arredondamento das casas decimais e que, de acordo com informações contidas no manual do PGDAS-D, para efeitos de apuração, a Receita Federal considera todas as casas decimais. No segundo momento, para identificar o percentual efetivo relacionado ao ISS dentro deste anexo 4, nós multiplicamos a alíquota efetiva de 12,4281250% por 40%, que é o percentual efetivo dentro do correspondente anexo. Neste caso, o percentual efetivo do ISS é de 4,97125%. A partir do percentual efetivo do ISS de 4,97125%, aplicando então a receita bruta no período de apuração de R$ 100.000, nós vamos ter um valor devido no Simples Nacional relativo ao ISS neste período de R$ 4.971,25. E quando aplicada a receita bruta, do período de R$ 100.000 sobre a alíquota efetiva deste anexo 4, que do período de apuração em questão é 12,428125%, nós temos um valor total devido no DAS no mês de R$ 12.428,12. Neste segundo exemplo, vamos verificar o cálculo a ser feito quando há incidência simultânea do ISS e do IPI. Como vimos anteriormente, neste caso, o imposto será calculado pelo anexo 2,
deduzida a parcela relativa ao ICMS e acrescida da parcela relativa ao ISS, calculado pelo anexo 3, conforme disposto no artigo 18, parágrafo 4º, inciso 6 da Lei Complementar 123 de 2006. Neste caso, consideramos uma RBT 12 de 1.800.000, uma receita do período de apuração de 748.000 e uma receita bruta no ano calendário de R$ 900.000. Como vimos, a receita será tributada na forma do anexo 2, deduzida a parcela correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS prevista no anexo 3, conforme orientação do artigo 18, parágrafo 4º, inciso 6 da Lei Complementar 123 de 2006. Portanto, primeiro passo, localizar a faixa em que está enquadrada a RBT 12, que neste caso será a quarta faixa, onde temos uma alíquota nominal de 11,20% e um valor a deduzir de R$ 22.500. Aplicando a fórmula, temos a alíquota efetiva é igual a RBT 12 vezes a alíquota nominal menos a parcela a deduzir dividida pela RBT 12. Substituindo pelos valores encontrados, temos 1.800.000 vezes 11,20% menos 22.500, dividido por 1.800.000. Assim, encontramos uma alíquota efetiva de 0,09950. Multiplicando por 100, encontramos o percentual de 9,95%. Agora, é necessário localizar qual é o percentual relativo ao ICMS, tendo em vista que será necessário deduzir o valor relativo a esse imposto. Portanto, 9,95%, que é a alíquota efetiva, vezes 32%, que é o percentual de repartição do ICMS, encontrada na segunda tabela deste anexo, nós localizamos uma alíquota efetiva do ICMS de 3,18400%. Deste modo, pegamos a alíquota efetiva, 9,95%, menos a alíquota efetiva do ICMS, 3,18400%, e aí encontramos uma alíquota sem ICMS de 6,766%. Feito isso, é necessário encontrar a alíquota efetiva do ISS, para que então esse montante seja acrescido ao valor a ser recolhido pelo contribuinte. Sendo assim, indo para o anexo 3, verificamos que a empresa está na quarta faixa, onde temos uma alíquota nominal de 16% e um valor a deduzir de R$ 35.640. Novamente, aplicando a fórmula, a alíquota efetiva é igual a RBT 12 vezes a alíquota nominal menos a parcela a deduzir, dividida pela RBT 12. Substituindo pelos valores encontrados, teremos 1.800.000 vezes 16% menos R$ 35.640, dividido por 1.800.000. Aqui, encontramos uma alíquota efetiva de 0,14020, que multiplicado por 100 resulta em 14,02%. Essa alíquota efetiva encontrada é a alíquota do anexo 3, mas é importante lembrar que, como estamos falando de incidência simultânea, nos interessa saber qual é o valor do ISS para esse contribuinte. Sendo assim, eu vou pegar a alíquota efetiva encontrada, 14,02%, e multiplicar pelo percentual de repartição relativo ao ISS, que está na segunda tabela do anexo 3, portanto, 32,50%. Com isso, eu encontro uma alíquota efetiva de ISS de 4,55650%. Deste modo, se a receita do período de apuração é de 748.000, eu multiplico esse valor pela alíquota efetiva de ISS, 4,55650%, e finalmente encontro o valor a ser recolhido a título do imposto municipal, R$ 34.082,62. Para que fique mais claro,
A alíquota efetiva aplicada sobre a receita do período de apuração será a alíquota efetiva calculada com base no anexo 2, menos o percentual efetivo em relação ao ICMS do anexo 2, acrescido do percentual efetivo de ISS do anexo 3. Assim, encontramos uma alíquota efetiva de 11,3225%, que resulta num valor a recolher no DAS de R$ 84.692,30. Nosso terceiro exemplo de cálculo leva em consideração um enquadramento no anexo 3, em uma possibilidade onde o faturamento da empresa leva àquela condição onde o percentual efetivo do ISS excede ao limite máximo previsto em lei de 5%. Neste caso, o exemplo vai abordar como é a regra para chegar ao percentual efetivo e como será feita a redistribuição do excedente para os demais tributos dentro do Simples Nacional para esse anexo 3. Neste caso, o primeiro ponto é identificar dentro da lei complementar o anexo 3 e a respectiva faixa a ser considerada. No nosso exemplo, nós temos uma receita bruta acumulada nos últimos 12 meses anterior ao período de apuração a ser considerada no valor de R$ 3 milhões e uma receita no período de apuração de R$ 100 mil. Para o exemplo, enquadramos essa empresa, então, na quinta faixa do Simples Nacional, com uma alíquota nominal de 21% e uma parcela a deduzir de R$ 125.640. Aplicando a fórmula de cálculo, temos RBT 12 vezes a alíquota nominal do anexo, menos a parcela a deduzir, dividido pela RBT 12. Substituindo os valores, nós temos uma receita bruta acumulada de R$ 3 milhões, vezes a alíquota nominal do anexo de 21%, menos a parcela a deduzir de R$ 125.640, dividido pelo valor de R$ 3 milhões. Neste caso, a alíquota efetiva encontrada será de 0,16812, que multiplicado por 100 gera uma alíquota efetiva de 16,812%. Aplicando o percentual relativo ao ISS do anexo 3 correspondente à quinta faixa, nós temos 16,812, que é a alíquota efetiva, multiplicado por 33,5%. Neste caso, identifica-se um percentual de ISS efetivo de 5,63202%. Observe que, neste caso, o percentual efetivo do ISS ele excede ao limite máximo de 5% previsto em legislação. Com isso, o ISS que excede ao percentual de 5%, que é 0,63202%, deverá ser transferido proporcionalmente aos demais tributos do anexo dentro do Simples Nacional. Para realizar a redistribuição, o próprio anexo 3º do Simples Nacional menciona como será realizado o cálculo. Observe que, neste caso, o percentual excedente ao efetivo do ISS será redistribuído aplicando o percentual de cada um dos tributos contidos no anexo, a saber, 6,02% para IRPJ, 5,26% para CSLL, 19,28% para a COFINS, 4,18% para o PIS/PASEP, 65,26% para a CPP. Aplicando o cálculo, temos o excedente de 0,63202 multiplicado, por exemplo, pelo percentual de redistribuição contido no anexo voltado ao IRPJ, que é 6,2%. Neste caso, o cálculo resultará em 0,03804. Assim como para o imposto de renda,
seguirá a mesma regra aplicando o excedente de 0,63202 do exemplo a todos os demais tributos contidos no anexo, na devida alíquota correspondente a cada percentual de redistribuição para os tributos mencionados. Ao final, teremos então o percentual para cada um dos tributos, levando em consideração a redistribuição, acrescendo ao percentual efetivo de cada tributo, que é resultante da nossa alíquota efetiva, multiplicado pelo percentual contido na segunda tabela do anexo 3. Neste quarto e último exemplo, nós vamos verificar o cálculo do imposto pela empresa que ultrapassou o sublimite. A receita que ultrapassou o sublimite será calculada pela seguinte fórmula: 3.600.000 vezes a alíquota nominal da quinta faixa menos a parcela a deduzir da quinta faixa dividido por 3.600.000. Esse resultado será multiplicado pelo percentual relativo ao ISS da quinta faixa. A receita que não ultrapassou o sublimite será calculada pela seguinte fórmula: RBT12 vezes a alíquota nominal da quinta faixa menos a parcela a deduzir da quinta faixa dividida pela RBT12. O resultado será multiplicado pelo percentual de distribuição do ISS da quinta faixa. Essas disposições constam no artigo 24, parágrafo 6º da Resolução CGSN 140 de 2018. Então, vamos ao cálculo. Considerando uma empresa que esteja localizada no município que adota o sublimite de 3.600.000 e enquadrada no anexo 5, vamos fazer o cálculo tendo como base os seguintes valores: uma RBT12, que é a receita bruta dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, de 3.500.000, uma RPA, ou seja, a receita do período de apuração de 300.000, e uma RBA, que é a receita bruta do ano calendário, de 3.800.000. Portanto, a parcela que não ultrapassou o sublimite corresponde a R$100.000. Neste caso, verificando a primeira tabela do anexo 5, localizamos essa empresa enquadrada na quinta faixa deste anexo, onde nós temos uma alíquota nominal de 23% e um valor a deduzir de R$ 62.100. Aplicando a fórmula, temos a alíquota efetiva igual a RBT12 vezes a alíquota nominal menos a parcela a deduzir, dividida pela RBT12. Portanto, 3.500.000 vezes 23% menos 62.100, dividido por 3.500.000, resulta numa alíquota efetiva de 21,22571%. O próximo passo é fazer o cálculo do percentual relativo ao ISS com base na segunda tabela do anexo 5. Então, pegamos o valor da alíquota efetiva, 21,22571%, e multiplicamos pelo percentual relativo ao ISS na quinta faixa, que é de 23,50%. Deste modo, chegamos a uma alíquota efetiva de ISS de 4,98%. Essa é a alíquota efetiva que será aplicada sobre a parcela da receita que não ultrapassou o sublimite. Sendo assim, R$ 100.000 vezes 4,98% resulta um ISS a recolher de R$ 4.988,04. Em relação à parcela que ultrapassou o sublimite, R$ 200.000, nós faremos o cálculo pela fórmula fixa, relembrando 3.600.000 vezes a alíquota nominal da quinta faixa, menos a parcela a deduzir da quinta faixa, dividido por 3.600.000. O resultado será multiplicado pelo percentual de distribuição do ISS da quinta faixa. Substituindo os valores, temos 3.600.000 vezes 23% menos R$ 62.100, dividido por 3.600.000 e depois multiplicado por 23,50%, que é o percentual de distribuição do ISS. Com esse cálculo, chegamos a uma alíquota efetiva de ISS de 4,99%.
Portanto, sobre a parcela da receita que ultrapassou o sublimite, R$ 200.000, aplicaremos 4,99% e chegamos no valor de ISS a recolher de R$ 9.999,25. Com isso, concluímos mais uma parte de nossa apresentação relacionada a diferentes fórmulas de cálculo para aplicar no Simples Nacional envolvendo situações de ISS. Na sequência, vamos dar seguimento a mais uma parte da nossa apresentação. Nessa parte do nosso vídeo, nós vamos tratar sobre os benefícios fiscais do ISS no Simples Nacional e do ISS fixo no Simples Nacional. A respeito dos benefícios fiscais do ISS, nós temos os dispositivos do artigo 24 da Lei Complementar 123 de 2006 e também os artigos 31 e 32 da Resolução CGSN número 140 de 2018. No que diz respeito a benefícios fiscais, a legislação menciona que o Simples Nacional não poderá gozar de benefícios fiscais em relação aos tributos contidos dentro do DAS, exceto em relação ao ISS ou ao ICMS. Para este caso, é necessário que exista redução ou isenção prevista em legislação própria dos estados, Distrito Federal ou município, para que a MEPP dentro do Simples Nacional possa usufruir dos incentivos. Porém, vale destacar que, embora conste na legislação a possibilidade de utilização de benefícios, pelas novas regras, o percentual do ISS no Simples Nacional ele não pode ser inferior ao limite de 2%. Neste caso, apenas alguns serviços dentro do Simples Nacional possuem a possibilidade de ter um percentual de ISS inferior a 2%, sendo eles o serviço contido no Código 7.02, que compreende a execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos. Código 7.05, que compreende a reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação de serviços que fica sujeito ao ICMS. E o Código 16.01, que compreende os serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. O PGDAS-D traz campos específicos para preenchimento da isenção ou redução do ISS e o manual desse aplicativo de cálculo alerta para o percentual mínimo e exceções. Já em relação ao ISS fixo, nós devemos verificar as disposições do artigo 33 da Resolução CGSN 140 de 2018. O artigo 33 dispõe que os municípios e o Distrito Federal poderão estabelecer o recolhimento do ISS na forma fixa para a empresa que no ano calendário anterior tenha oferido receita bruta acumulada de até R$ 360.000. Neste caso, nós temos o limite de R$ 162,75 para a microempresa que no ano calendário anterior tenha oferido receita bruta de até R$ 180.000. Ela irá recolher esse valor durante todo o ano calendário, desde que a sua receita bruta não ultrapasse R$ 360.000. Temos ainda o limite de R$ 427,50 para a microempresa que no ano calendário anterior tenha oferido receita bruta entre R$ 180.000 e R$ 360.000. No entanto, se a empresa ultrapassar o limite de 360.000, não poderá mais recolher o ISS na forma fixa a partir do mês seguinte à ocorrência do excesso. Neste caso, ela passará a recolher o ISS segundo cálculos feitos pelas demais empresas optantes pelo Simples Nacional.
Para a aplicação do ISS fixo, nós temos, no entanto, algumas condições que devem ser analisadas. O valor fixo estabelecido pelo Distrito Federal e pelos municípios em determinado ano calendário só serão aplicados a partir do ano calendário seguinte e deverão abranger todas as empresas ou apenas aquelas que se situem em determinado ramo de atividade que tenham, em qualquer caso, auferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$ 360 mil. Além disso, nós temos algumas vedações para a aplicação do ISS fixo. Não podem adotar os valores fixos mensais a microempresa que possua mais de um estabelecimento, que esteja no ano calendário de início de atividade e exerça mais de um ramo de atividade nas hipóteses em que tenhamos valores fixos distintos para o ISS estabelecidos pelo respectivo ente federado ou quando pelo menos um dos ramos de atividade exercido não esteja sujeito ao valor fixo para o mesmo imposto estabelecido pelo respectivo ente federado. O recolhimento do ISS na forma fixa não pode resultar em carga tributária inferior a 2%. No entanto, nós temos novamente 3 exceções, que são os serviços 7.02, 7.05 e 16.01. O próprio aplicativo do PGDAS-D traz um alerta em relação à indicação do ISS fixo a partir de 2018, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei Complementar 155 de 2016. É importante tratar ainda das empresas que estão em início de atividade. Neste caso, o limite será proporcionalizado, utilizando-se a média aritmética dos meses desse ano de início de atividade, multiplicada por 12. Se o resultado for superior a 360 mil, essa empresa não poderá recolher o ISS na forma fixa no ano seguinte. Por outro lado, se a receita for inferior a 360 mil, sim, ela poderá recolher o ISS na forma fixa, sempre observando as disposições do próprio município. E um outro ponto importante também envolvendo o mesmo assunto, diz respeito à arrecadação de ISS dentro do Simples Nacional, ainda que eu esteja recolhendo uma guia fixa, né, com o valor estabelecido em legislação ali, o ISS fixo. Seriam situações onde, no meu estabelecimento, melhor, no município onde está estabelecida a minha empresa, eu tenho arrecadação do ISS fixo e, eventualmente, eu preste um serviço a outro município, indicando, inclusive, dentro do PGDAS-D, que trata-se de uma receita e de um ISS devido a outro município. Nestes casos, eu devo recolher o ISS fixo pelos valores estabelecidos em legislação e ainda eu vou ficar sujeita à arrecadação do ISS pelo percentual efetivo do anexo na proporção da receita que o próprio contribuinte estiver indicando como passível de arrecadação de ISS para outro município. Além das atividades mencionadas anteriormente, nós temos também a possibilidade de arrecadação do ISS em guia fixa direto para o município, aplicada aos escritórios de serviços contábeis. Para este caso, é possível a arrecadação diretamente para o município, ao invés de arrecadar o ISS dentro do DAS, desde que haja legislação específica. Por exemplo, nós temos na Lei Complementar número 40 de 2001, do município de Curitiba, Paraná, previsão dada para arrecadação do ISS fixo em guia própria para o município. Neste caso, dentro do PGDAS-D, a informação dos escritórios de serviços contábeis se dará da seguinte maneira. No caso em que haja previsão para recolhimento do ISS fixo direto ao município, a empresa seleciona no PGDAS-D a opção Escritórios de Serviços Contábeis autorizados pela legislação municipal a pagar o ISS em valor fixo em guia ao município, hipótese em que o aplicativo apurará a alíquota efetiva partindo das alíquotas nominais do anexo 3, mas desconsiderando o percentual relativo ao ISS. Ou, quando não exista previsão em legislação municipal para o recolhimento fixo por esta atividade, o contribuinte escritório de serviços contábeis deverá selecionar no PGDAS-D a opção
prestação de serviços, não sujeitos ao fator R e tributados pelo anexo 3, para que o aplicativo de cálculo possa gerar o ISS dentro do DAS. Com isso, concluímos as disposições relativas aos benefícios fiscais de ISS para o Simples Nacional e também em relação ao ISS fixo. Na próxima parte, nós iremos verificar o que a legislação dispõe sobre a retenção do ISS nos serviços prestados por empresa optante pelo Simples Nacional. Nesta parte, iremos abordar a retenção do ISS em relação aos serviços prestados por microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Neste aspecto, devemos nos atentar às regras previstas no artigo 27 da Resolução CGSN 140 de 2018. Lá encontramos a primeira regra: somente será permitida a retenção do imposto em relação aos serviços prestados por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nas hipóteses previstas no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, que, como vimos, é a lei complementar que dispõe sobre normas gerais relativas ao ISS. Além disso, a alíquota aplicável na retenção na fonte será aquela calculada pela prestadora do serviço, de acordo com o anexo que ela tiver enquadrada. Portanto, a prestadora do serviço deve informar a sua alíquota no documento fiscal emitido. Isso é muito importante, tendo em vista que se a prestadora do serviço não fizer a informação da alíquota cabível na retenção, o prestador fará a retenção de 5%, ou seja, ele vai reter o percentual relativo à alíquota máxima do ISS. Por outro lado, quando a empresa estiver em início de atividade, a alíquota aplicada na retenção será de 2%, que, como vimos anteriormente, é a alíquota mínima do imposto. Neste caso, a alíquota de 2% é para o primeiro mês de atividade, ou seja, aquele correspondente ao mês de abertura, o mês do CNPJ, do pedido de opção CNPJ. Já a partir do segundo mês, nós vamos passar a contar com o cálculo do percentual efetivo do ISS para encontrar a retenção. Neste caso, nós temos que, na hipótese de a prestadora de serviço ter iniciado suas atividades a menos de 13 meses da prestação de serviço, calcula-se o percentual efetivo do ISS retido a partir da média aritmética da receita bruta total dos meses que antecedem o mês anterior ao da prestação de serviço, multiplicando essa média aritmética por 12. Ou, quando a empresa já não estiver mais em início de atividade, para encontrar o percentual efetivo de retenção do ISS, utiliza-se a receita bruta acumulada dos 12 meses que antecederem o mês anterior ao da prestação de serviços. Para exemplificar melhor essa situação, contamos com o seguinte exemplo, imaginando uma empresa que já não esteja mais em início de atividade. O primeiro passo seria, então, identificar o mês da prestação de serviço para encontrar o percentual efetivo do ISS, que será destacado em todas as notas com retenção do ISS naquele mês. Utilizaremos como exemplo o serviço que foi prestado no mês de maio de 2018. O segundo passo será calcular o percentual efetivo do ISS correspondente ao período de apuração anterior ao da prestação de serviço. Considerando que o serviço ocorreu então em maio de 2018, devemos calcular a alíquota efetiva para o período de apuração de abril de 2018 e identificar posteriormente o percentual efetivo do ISS. Para calcular a alíquota efetiva de abril de 2018, aplica-se a fórmula do Simples Nacional. Substituindo os dados da fórmula, temos receita bruta acumulada de abril de 2017 até março de 2018, como RBT12, vezes a alíquota nominal do período, menos a parcela a deduzir, aplicada no anexo correspondente ao período, dividido pela RBT12, que neste caso é a receita acumulada de abril de 2017 até o mês de março de 2018. O terceiro passo será calcular o percentual efetivo do ISS
a partir da alíquota efetiva encontrada. Para isso, basta identificar a receita bruta acumulada de abril de 2017 até março de 2018, localizando o percentual de distribuição do ISS no anexo. Na sequência, multiplique o percentual efetivo do ISS com base no anexo pela alíquota efetiva. Feitas essas considerações a respeito do cálculo do ISS dentro do Simples Nacional, convém mencionar que, no PGDAS-D, o contribuinte terá a opção de identificar o anexo e, além disso, identificar que trata-se de uma receita com retenção no período, para que o aplicativo de cálculo, então, a partir dessa informação, tenha a possibilidade de retirar daquele faturamento que foi indicado como sujeito à retenção do ISS, o respectivo ISS devido dentro do anexo para aquele período. Além disso, por mais que o contribuinte destaque no seu documento fiscal o percentual efetivo daquele período, vale mencionar que o artigo 27 da Resolução CGSN 140 de 2018 menciona que o contribuinte não fica eximido da responsabilidade de, mediante ao destaque da nota e ao cálculo do ISS, recolher uma eventual diferença que tenha sido feita a menor direto em guia própria para o seu município. Essa regra vale, inclusive, para aquela situação que mencionamos há pouco, em relação à empresa que sofre a retenção no mês de início de atividade, quando ela vai ter a retenção de 2%. No entanto, se houver diferença entre a alíquota da retenção e aquela efetivamente apurada, caberá ao prestador recolher a diferença do imposto no mês seguinte em guia própria do município. Por fim, como vimos, há a possibilidade da microempresa recolher o ISS na forma fixa. Neste caso, ela só poderá sofrer a retenção do imposto quando o ISS for devido a outro município. Ainda assim, ela vai fazer o recolhimento do ISS fixo ao seu município, conforme a previsão do artigo 33, parágrafo 5º da Resolução CGSN 140 de 2018. Com isso, concluímos mais uma parte da nossa apresentação e, na sequência, vamos tratar especificamente dos aspectos relacionados à emissão da nota fiscal. Nessa parte, nós iremos abordar os aspectos relativos à emissão de documento fiscal pelos prestadores de serviço optantes pelo Simples Nacional. Regra geral, as prestações de serviço são acobertadas por nota fiscal de prestação de serviço, autorizada pelo próprio município do contribuinte. Podem ainda ser acobertadas pela chamada nota fiscal conjugada, quando há um convênio entre Estado e município para a emissão do documento fiscal. Em relação ao preenchimento do documento fiscal, o artigo 59, parágrafo 4º da Resolução CGSN número 140 de 2018, estabelece que, em relação àqueles tributos que serão recolhidos em guia fixa, ou seja, dentro do DAS, os campos de base de cálculo e destaque do imposto na nota fiscal deverão ser inutilizados. Neste caso, o preenchimento segue da seguinte maneira. No campo destinado às informações complementares ou, em sua falta, no corpo do documento fiscal, por qualquer meio gráfico indelével, deverá conter as indicações: documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de IPI. Quando a empresa ultrapassar o sublimite em mais de 20%, ela será impedida de recolher o ISS dentro do Simples Nacional, como foi abordado na parte 1 desta palestra. Neste caso, ela deverá fazer as seguintes indicações no documento fiscal: estabelecimento impedido de recolher o ISS pelo Simples Nacional, nos termos do parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Complementar 123 de 2006. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Assim, concluímos nossa abordagem em relação ao ISS e ao ISS fixo para as empresas do Simples Nacional, considerando as alterações ocorridas a partir de 2018. Espero ter ajudado e, para aqueles que são clientes da Econet, nossa consultoria está sempre à sua disposição. Até a próxima. Obrigada. Gostou da palestra? Que tal assisti-la quando quiser até agosto de 2019, além de ter acesso a outras vantagens e conteúdos exclusivos? Adquira agora a Credencial Gold com até 70% de desconto. Acesse
combicom.com.br/gold e saiba como.